Sim. Deixa eu vir aqui. Boa noite a todos. Hoje nós vamos bater um papo na página do Papo Ter Autismo com a Luciana Teófilo, que é mãe de autista, e ela vai se apresentar aqui para a gente. Queridos, muito boa noite. Cumprimento especialmente Débora, Camila, Andréia e a Gra, que está com a gente também, tentando conectar-se. E em nome destas, eu cumprimento todo mundo, né, que está nesse canal, que está nessa interlocução para discutir o que seja o fenômeno, né, a condição da pessoa autista. Nós que, por vezes, somos também voz dessas pessoas, por sermos aquelas que não só, né, demos a vida a esses sujeitos, né, quando não nos dedicamos à manutenção dessa vida, à condição de direitos. Então é muito bom poder falar com pares, é muito bom falar com aqueles que visitam, falam de um mesmo lugar, né, do nosso lugar de fala. Então, cumprimento não só as interlocutoras que aqui estão, mas aqueles que se dedicam a nos ouvir e cujas histórias se comunicam com as nossas. Bem, quando a Débora disse que eu me apresentaria, né? Bom, eu estou aqui sobretudo na condição de mãe de criança autista, né? Foi nessa condição, inclusive, que eu aceitei o convite. Embora seja verdade que ser mãe de criança autista é uma das questões que nos constitui, né? Não é só. É também, talvez principalmente, né? Mas não só. A maternidade é uma das atividades que a gente realiza, além de mãe de criança autista, eu sou educadora, né? Antes, inclusive, fui educadora, né? Depois, mãe de criança autista, ou seja, na verdade, na ordem dos eventos da minha vida, aos 14 anos, eu comecei, né, a me aproximar da educação quando fui ao magistério, saí do ensino fundamental e fui para o Cefam à época, né, então cursei o magistério, fui à graduação mais tarde, fiz pedagogia na USP de Ribeirão Preto, o mestrado na Unesp de Rio Claro, e nesse percurso, né, me tornei servidora pública, fui professora de rede pública por 15 anos, trabalhei junto à Secretaria de Educação do município de Pirassununga, que é onde eu resido, e hoje sou supervisora de ensino de carreira do município de Porto Ferreira, né? Nesse ínterim, nesse decurso, a maternidade me visitou, né? De uma maneira diferente, e ela o é para todas nós, né? Então, nesse percurso de carreira e nesse percurso acadêmico, né? Me casei, e quando a maternidade me visita, né, eu fui agraciada com a maternidade do Heitor, né, criança autista. Então, essa é a história que me constitui, essas são as minhas muitas identidades, que se misturam, que se fundem, eu brinco, e se confundem, né? Ora mãe do Heitor, ora profissional da educação, ora tudo isso, ora nada disso, né? É assim que eu tenho me constituído. Obrigada por você ter se apresentado. E agora nós vamos começar com algumas perguntinhas aí que as meninas vão fazer para você, tá, Luciana? Tá bem, muito bem. Vamos lá. Então, vamos lá, Luciana. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, né? Por ter aceitado esse convite. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Eu queria que você falasse um pouco como que foi a gestação do Heitor. Bem, Camila, olha, na verdade, até por característica, né, eu sou uma pessoa muitíssimo ansiosa e muito preocupada. Ser profissional da educação, de alguma forma, me trouxe alguns estudos sobre desenvolvimento infantil. E, por inusitado que seja, eu já me encontrei gestante e preocupada com possíveis, como essa gestação transcorreria. Embora muito típica no início, né? Logo nas primeiras semanas eu visitei algumas intercorrências com relação a descolamento de placenta, né? Tive de ter repouso. E esse evento me trouxe um estado de preocupação e alerta durante toda a gestação, né? Durante todos os períodos de exame, eu fiquei sempre muito atenta e muito preocupada, conhecedora, inclusive, né? Das possibilidades que a gente tem no contexto da gestação de trazer prejuízos ao feto e de isso culminar num desenvolvimento atípico. Então, pasmem, né? E as pessoas não sabem se isso é coincidência, mas eu sempre, desde a minha gestação, estive muito atenta a esses sinais. Então, eu era muitíssimo preocupada, acreditando, por exemplo, que poderia também esperar um bebê que pudesse ter características do desenvolvimento distinto. Então, a minha gestação sempre foi muito preocupada. E as pessoas até me diziam, mas não pense nisso, é uma grande bobagem, vai ficar tudo bem. Mas eu sempre fui muitíssimo preocupada. Essa gestação teve essa intercorrência no início, seguiu uma gestação
típica, depois, né, não tive nenhuma intercorrência, os exames seguiam regulares, e ao final da gestação, eu visitei uma outra intercorrência, que foi um quadro denominado senescência placentária. Minha placenta chegou a grau 3 na 32ª semana de gestação. Ou seja, o Heitor ainda era pré-termo, né? E aí eu visitei esse quadro, onde a placenta fica completamente madura, e ela deixa, que é o que a gente espera às vésperas do parto, né? Isso aconteceu na 32ª semana de gestação. E aí, a partir daquele momento, a placenta deixa de cumprir as suas funções com qualidade, diziam então meus obstetras que estavam me acompanhando, né? Dizendo, olha, esse bebê vai, de alguma forma, sofrer um pouco de desnutrição, então a gente vai monitorar esse bebê. Enquanto tiver tudo bem, a gente mantém essa gestação. Se, eventualmente, a gente visitar qualquer situação, a gente vai antecipar esse parto, né? E aí foram, de novo, semanas de muito sofrimento e muita ansiedade, né? Até que na 35ª semana, num dia de domingo, né, lindo, foi em um dia de domingo, por isso essa é a nossa música, inclusive, a gente canta muito, né, o Heitor chegou, né, com 35 semanas, 36 semanas incompletas, pré-termo, né, ou seja, e bastante magrinho, né, porque ele havia perdido peso, da gente ter mantido essa gestação um pouquinho longe na tentativa de que ele vencesse, né, de que ele conseguisse ficar por mais um tempo. Quanto mais tempo a gente sabe a gestação, né, esse menino tá lá dentro, mais condições ele tem de crescer, de nascer melhor. Mas a gente chegou no limite que era seguro para ele, né, e aí ele nasceu em Ribeirão Preto, na maternidade Sinhá Junqueira, mas muito bem, né, surpreendentemente bem, com um Apgar 9 e 10. Né, ou seja, nasceu com um desempenho muito bom, muito típico, né, com características muito comuns, ficou horas na incubadora só para poder se restabelecer. E foi assim, né, que a gente teve esse percurso com 2 intercorrências que não são raras, né, na gestação. Essa intercorrência de início, essa ao final, que fez com que o Heitor tenha nascido pré-termo, né, foi mais ou menos assim essa nossa história inicial. Luciana, e ele foi um bebê tranquilo ou ele era, assim, mais desagitado? Na verdade, Camila, a gente visitava situações em que esse comportamento oscilava, né? Então, tivemos episódios em que ele se apresentava um bebê muito tranquilo, então não foi muito choroso, né? Era um bebê que chorava pouquinho. Mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, ele visitava certa agitação, certo comportamento diferente. Então, a gente percebia que, para alguns estímulos, ele se agitava, e, por vezes, ele se mostrava mais tranquilo que os outros bebês, né? Então, esse comportamento, por não ser nem extremo, nenhum nem outro, ele não nos chamou tanta atenção nesse momento, né? Ao nascer, era um comportamento típico que oscilava em estágios de agitação de um bebê, que a gente, com frequência, podia configurar como episódios de cólica, né? Porque você tenta inferir sobre quais sejam as razões daquela agitação daquele bebê. Em outros momentos, ele visitava a situação de calmaria, de tranquilidade, que também era classificado para a gente como sendo um bebê tranquilo, né? Entendi. Certo. Meninas? A Gra tá escutando? A Andréia tá com o microfone fechado. Isso. Prazer, Luciana. Oi, querida. Agora é a Gra que vai perguntar. Agora é a Gra, tá bem. Estabilizar. Deixa eu te tá bom, minha querida. E quantos anos ele... Quando você falou, opa, tem alguma coisa errada. E é bem esse opa, né, Gra? É exatamente opa, né? Opa, acho que é a expressão que mais nos define. A gente é um opa mesmo, né? Gra, foi aos 4 meses. Né? Então, não precisou de anos. Na amamentação, eu dizia, esse bebê olha pouco para mim. Né? Ele olha pouco para a mamãe. E aí, eu tinha também algumas questões que voltei a trabalhar muito cedo. Como eu sou professora de pós-graduação, eu não tinha vínculo, né? Sou professora de graduação e pós-graduação, eu não tenho não tinha à época vínculo empregatício com algumas universidades para as quais eu trabalhava. Eu trabalhava na condição de professora visitante. E na condição de professora visitante em algumas faculdades, eu não dispunha do benefício da licença maternidade. Então, eu retornei para a pós-graduação quando o Heitor tinha 40 dias. E aí, eu percebia que das perversidades da vida e do trabalho, né? Porque não tendo vínculo, não estava coberta, né? E aí, eu retorno para o trabalho, mas Marcos, parceiro, pai do Heitor, meu esposo, comigo, né? E com o Heitor. Então, íamos juntos para a pós-graduação em viagem, né?
Por vezes minha mãe dizia, mas esse bebê é tão pequeno, deixa esse bebê. E aí, em algumas situações, eu acabava deixando. Minha surpresa era também que o Heitor pouco sentia a minha falta, né? A minha ausência não era percebida. E eu percebia que mães de bebês de mesma faixa etária tinham seus bebês muito apavorados. A minha maior surpresa foi quando o Heitor foi aos 7 meses para a escola. Ele já era pouco responsivo a beijinho, tchauzinho e abraço. Ele era uma criança que não os fazia, né? E aí eu percebia outros bebês tendo mais reciprocidade nas interações, né? Com as imitações, e o Heitor, nada de conversa, né? Nada de beijinho. E aí, quando ele foi à escola aos 7 meses, eu disse, ele vai sofrer demais a minha ausência, esperava, né? E aí, quando eu entrego o Heitor para a educadora, o Heitor se vira como se eu nunca tivesse existido, né? E aí, evidente que isso é um sofrimento para a mãe, né? Porque esse apartamento, para mim, era um sofrimento. E aí, eu até brinquei com a educadora, eu disse, olha, ele sofre calado, viu? Ele disfarça bem, ele tá sofrendo muito. Mas não externou, né? Então, ele não me diferenciava dos outros adultos. Adulto era adulto, né? Então, esse foi uma série gradiopas. Opa, né? Cadê o olhar? Opa, cadê minha falta que você não sente, né? E, num primeiro momento, isso podia significar, por exemplo, questões de uma mãe que trabalha muito. Questões de uma mãe que está preocupada com a sua ausência, né? Então, quando eu confidenciava isso com as outras pessoas, elas diziam assim, nossa, sabe por que ele não faz isso? Porque ele está te punindo, porque você esteve ausente, né? Ou seja, de novo, aquele estigma da mãe culpada na história do autismo, inclusive das mães geladeiras. Então, em tempos como os nossos, né, além da gente ter a impressão que o desenvolvimento do nosso filho é diferente das demais crianças, né, pesa sobre nós a leitura de que, olha, a culpa é sua, não é? A culpa é sua. E nós, em diferentes momentos, já visitamos um pouquinho essa sensação, né, de que o comportamento dos nossos filhos, na verdade, é resposta a nossas ações, né? Então, e vocês vão ver que vocês conhecedoras da história do autismo sabem, né? Que por muito tempo as mães de crianças autistas eram classificadas como mãe geladeira, né? Porque diziam que era a falta de afeto da nossa parte para com os nossos filhos que faziam deles crianças autistas, né? Então, evidente que com outro nível de sutileza, mas quando no primeiro momento o bebê manifesta essas questões, você até mesmo se preocupa, será que não sou eu? Né? Que ao me relacionar com o meu bebê não estou ofertando o que ele precisa e por isso ele está assim. Então, em algum momento, eu, conhecedora um pouco dos traços do comportamento autista, eu dizia, será que não é? Né? Mas ao mesmo tempo eu dizia, não, sou eu. Né? Porque era mais conveniente, inclusive, acreditar, por exemplo, que seria algo em mim, não é? Porque isso eu mudo. Né? Se é uma condição do meu filho, eu não consigo lidar. Então, de alguma forma, eu tentava me convencer de que, opa, sou eu, né? Os opas, Gra, eu respondia com a possibilidade de, não, é alguma coisa que eu estou fazendo, né? Não, mas com certeza não. Não, absolutamente, né? E isso, de alguma forma, nos emociona a saber, por exemplo, que não é algo que é natural da gente, no sentido de entender que essa condição nos visita. Nós precisamos passar por um processo que é de descoberta, que é de entendimento, que é de aceitação, que é de compreensão. Mas a nossa sociedade ainda não tem esse entendimento. Então, seguramente não somos mais. Mas, historicamente, a humanidade chegou a acreditar, por exemplo, que sim, né? Que o comportamento da mãe poderia ser causa, por exemplo, da pessoa autista. E aí, quando a ideia diz certamente não, absolutamente não. Né? Que a gente possa acolher as outras mães autistas e dizer, olha, é natural, inclusive, que a gente se sinta assim. A gente só não pode ficar lá. Preciso entender, bom, ainda que a sociedade tenha historicamente pensado assim, ainda que em algum momento eu possa pensar assim, não é isso. Né? Não é isso. Ou seja, a mãe de pessoa autista não é menos mãe, né? Absolutamente. A gente precisa desenvolver um outro modus de maternidade. E com isso, inclusive, a gente se fortalece como sujeito, né? Porque encontrar-nos nessa condição não é menos complexo para a maternidade, ao contrário, torna a maternidade, que já é muito complexa, um fenômeno para o qual a gente não se preparou. Não é? E aí é evidente que experimentar esses sentimentos pode ser difícil para a gente, mas é importante superá-los na tentativa de entender. Bom, esse fenômeno não tem a ver com o meu comportamento, mas com a condição que visita o meu filho, né? Porque não há nada de errado com o meu exercício da maternidade. Ao contrário, né? Essa maternidade pode ser exercida com excelência, com prazer e com amor. Com certeza. A Graça, você vai continuar, Graça? Agora é a Andréia. Sou eu agora? Você. Então, vamos lá. Agora é a Andréia. Como foi a busca pelo diagnóstico do Heitor? Como foi essa trajetória? Por onde você começou? André, dizer trajetória é bem interessante, né, gente? Porque é de fato isso, né? É uma saga.
É um processo que não é muito fácil, né? Não é, é muito difícil, porque a gente visita esse turbilhão de sentimentos, né? E nós encontramos diferentes respostas ao que a gente está passando. Então, a porta de entrada comumente são os familiares com os quais a gente confidencia, né? Olha, eu acho que com frequência diz pra gente, imagina, né? Ou seja, você tá vendo coisa no menino, né? Você tá inventando coisas, até porque, né? Você é maluca, porque daí ele já vem com um diagnóstico, o menino é bom, você é que é doida, não é? Procurando cabelo em ovo. Isso, tá tudo bem, você é maluca. Enfim, as mães é frequente, sobretudo porque a gente não visita características físicas no autismo, né, gente? Então, diferente, por exemplo, de síndromes e deficiências que são visíveis, o autismo não é. Não é? E aí, por esse motivo, é comum que as pessoas minimizem, inclusive, a possibilidade de existência desse diagnóstico. Então, a família já te dissuade, dizendo, não é isso, o menino tá te punindo porque você ficou fora, não é nada disso e pronto. E o que nos admira é que os pediatras têm postura que se assemelha. Então, alguns dos pediatras pelos quais nós passamos me diziam nada, normal, desenvolvimento comum. Por quê? Eles se centram na questão motora, né? Os manuais de desenvolvimento infantil centram-se no aspecto motor do desenvolvimento. Ainda hoje, avançamos muito, é bem verdade, né? Eu estou falando, por exemplo, de 7 anos atrás, né? De 6 anos, 7 anos atrás, que é a idade do Heitor. E aí, 3 pediatras me diziam isso. Aí o Marcos, né, meu esposo, dizia, para de ir atrás de pediatra, tá tudo bem, pois não é possível. Eu dizia, bom, mas vamos tentar mais um, né? Até que nós encontramos no Sistema Único de Saúde, no SUS, no postinho do nosso bairro, uma pediatra que me disse, olha, ninguém conhece mais essa criança do que você. Né? Ela numa postura extremamente respeitosa, aos 9 meses, ela me disse, Luciana, a gente vai encaminhar esse menino para avaliação. Não porque eu tenha identificado qualquer traço, mas porque você está me dizendo. E ela disse, ninguém conhece essa criança mais do que você. Né? E à época, então, ela fez um encaminhamento para que o Heitor pudesse passar por uma avaliação no CEDAP, um centro de autismo aqui em Pirassununga, né? Fez no prontuário esses registros e tudo, e me disse, entretanto, né, disse que nós faríamos esse encaminhamento, mas que eu deveria retornar para tal. Nesse momento, pasmem o que acontece, o Heitor passa a fazer uma série de questões do ponto de vista das interações que eu não previa. Né? Então, beijinho aparece, tchauzinho aparece, e aí todos aqueles sujeitos que me diziam, não falamos que não era nada, né? Vem me dizer, Luciana, não precisa disso, você viu que ele tá dando beijo, ele tá dando tchau, ele tá aos 9 meses, né? Eu disse, e ele andou muito cedo, né? Aos 9 meses ele começou a andar. E aí esse boom no desenvolvimento me fez pensar, tá tudo bem. Né? Tá tudo bem, eu tava confusa, eu tava, né? Ele tinha acabado de nascer e tudo, eu tava confusa, não era. Né? Porque a gente também tem isso, né? A gente tem a perspectiva de que, uma concepção errônea, de que, sendo pessoa autista, né? Ele não vai se desenvolver nunca. E aí o avanço no desenvolvimento, você fala, não é. Né? Ou seja, olha a nossa concepção, um desenvolvimento que é possível, porque as pessoas autistas se desenvolvem com qualidade, você fala, não, ele deixou de ser autista. Não, amada, ele se desenvolve sendo autista. Mas naquela época, quando eu ainda estava nesse misto de aceitação, de entendimento, na busca e na saga, né, Gra, como eu disse, pelo diagnóstico, você vê o desenvolvimento como sendo, não é. Né? E aí eu disse, não precisa fazer essa avaliação. Né? Tô convencida, as pessoas me convencendo disso. Até que a fala passa a atrasar, né? Então, esse elemento aconteceu, o desenvolvimento que vi, mas aí os elementos de fala não surgem, né? O balbuciar não surge, a lalação não surgem. Aí, um possível sinal de atraso já me foi suficiente para dizer, será? Né? Então, eu queria dizer, até para as mães das crianças, esses retrocessos, essas indas e vindas, elas são naturais do processo, né? Então, até que a gente tenha o diagnóstico, você dorme achando que sim e rezando para não. Né? Você dorme com a impressão de que talvez seja, mas eu queria que não fosse. Né? E aí e a gente se agarra a qualquer sinal para dizer que não é. Né? Qualquer diretriz que você está tão perdido nesse processo, você fala assim, não, hoje ele deu tchau, né? E por isso ele não é. E então eu passei por esse processo, até que a gente encontrou a Juliana Ciola, né? Que era uma amiga pessoal, já tinha sido minha aluna, e eu disse, Ju, não sei, né? Tô a pé, não consigo ir para diagnóstico, que eu temo que eu vá ouvir. E aí o Heitor tinha 1 ano. Ela disse,
não precisa ir lá, vamos na clínica conversar, né? Venham vocês pra gente conversar um pouquinho, traga ele para brincar. E fez um acolhimento que foi toda a diferença, né? De uma sutileza e de um cuidado, de uma doçura, e nos trouxe para a questão. E depois, quando ela emite o relatório, ela diz, olha... E aí a minha sensação era um misto de alívio e dor. Ela disse, existem características que são merecedoras de olhar nesse desenvolvimento, Luciana, né? E aí o alívio é porque eu não estava doida, né? Eu não estava falhando com afeto com meu filho. E a dor evidente esse desenvolvimento é diferente, né? Esse desenvolvimento, e mais, ele não é um problema, mas a sociedade não está preparada para ele ainda, né? Esse desenvolvimento não é o que as pessoas estão preparadas. E foi mais ou menos aos 16 meses, né? Depois a gente vai para o CEDAP, a Ju fez o intermédio, a gente vai para o CEDAP, e foi mais ou menos aos 16 meses que a gente concluiu o diagnóstico, o que é considerado na literatura um diagnóstico precoce, né? Felizmente, dentro da idade de ouro, para as estimulações, não é? E eu acho e felizmente a gente teve muita rapidez nesse processo. Então eu posso dizer para vocês que eu passei por negação, né, por uma série de oscilações no período do diagnóstico com muita rapidez, felizmente. E chegou uma hora que eu disse, olha, pode ser que não seja, né? Mas eu não vou descobrir isso aos 7 anos. Tendo negligenciado, né, 7 anos de vida, porque a idade escolar a gente sabe que ela é ouro para identificação, né? Ela é onde os processos se deflagram. Aí o diagnóstico evidente é mais fácil, mas é tardio. E eu disse, daí o Marcos me questionava, dizendo, se aos 7 anos a gente descobrir que não é, eu digo, ótimo, a gente comemora. Mas e se a gente descobrir que nós negamos 7 anos de estimulação para esse bebê? Estímulo não faz mal a ninguém. Então a gente vai lidar com esse diagnóstico agora, e se necessário no futuro a gente pede a revisão desse diagnóstico, não é? E aí a gente deu início às terapias antes que ele tivesse 1 ano e meio. Né? As terapias começaram em uma intervenção muito precoce, e essa intervenção precoce a gente acredita ter sido valiosíssima, né? Para o desenvolvimento do Heitor, que é de uma qualidade muito boa, né? Sobretudo pelo mérito dos profissionais que estiveram com ele, desde o diagnóstico até hoje, do nosso empenho na condição de família e do brilhantismo desse menino, né? Que é incrível, sendo a criança que é. Que bom. Meninas, só vou dar uma palavrinha. Vocês perceberam como a história da Luciana se entrelaça com a da gente? Muito do que ela contou, a gente também viveu. Era isso que eu ia falar, Andréia. Não é? É uma coisa assim, a Camila, são famílias... Oi. Alguém comentou que parece a minha história. Outra Camila. Que parece que ela tá vendo a história dela, a Camila. Não é? Eu me identifiquei também. Acho que a maioria passa por isso, né? É o estágio da negação. Será que é? Será que não é? Você tá louca, tá colocando cabelo em ovo. Olha lá, a menina tá bem. Isso tudo, embora sejam famílias diferentes, pessoas diferentes, uma situação aqui, outra ali, um pouquinho diferente, mas em resumo, o que a Luciana está nos relatando, parece que eu estou ali contando a vida da minha Esther, né? Só que com algumas diferenças, né? Porque a Débora sabe, a gente via na Esther os traços, mas a gente não. Demorei quantos anos, Débora? 3 anos para ir atrás, né? Depois que entrou na escola, né? Que aí viu, realmente bateu lá, então não teve saída. Mas era só isso que eu queria falar. As nossas histórias estão juntas e misturadas. Por isso que essa nossa ação de unir e colocar mães para estar falando é tão importante. Andréia, e com perfeição, porque esse processo, quanto mais ele for conhecido pelos sujeitos, menos sofrido ele precisa ser. Né? Ainda que as nossas histórias se confundam, até do ponto de vista do sofrimento, a gente não acha que elas têm que se reproduzir nos aspectos que sejam negativos, mas que estejam, né, no processo inicial ou no decurso do diagnóstico, que possam, com a nossa história, conseguir entender que o processo de investigação ele não é interessante que você desista dele, né? De que é natural que a gente visite esses sentimentos, mas persistir é importante. Quando a Andréia disse foi só aos 3 anos, é evidente que não cabe culpa, Andréia, porque foi no momento em que se fez possível. Mas coletivos como os nossos fortalecem para que as mães não precisem esperar 3 anos. Quisera você ter encontrado essa fala minha há
época, né? E poder ter dito, atrás. nossa, é a minha história, então eu vou continuar, né? Vou para entrevista, vou para avaliação, vou para acolhimento, porque esse coletivo fortalece pessoas que estejam em mesma condição que nós, porque não precisam passar por processo exatamente como a gente passou. Nós passamos por isso, essas histórias são afins, mas a gente quer acreditar que cada vez mais essas histórias vão poder ser tecidas com qualidade e que os sujeitos possam visitar um processo que é num processo que é naturalmente desgastante, desafiador, né? Todo acolhimento, toda a possibilidade de que ele seja um processo também humanizado, de que seja um processo não só sofrido, né? Mas um processo de acolhida, um processo de apoio, de suporte, e que nós possamos ser o suporte das outras, né? Ok. Tem pergunta aí, Débora? Aqui, então, várias pessoas estão falando, inclusive seu marido, Andréia, que ele passou por esse processo também, né? Aham. E tem muitas mães falando que tá se identificando com a história, né? Porque acho que a maioria passa por isso, né? Exato. E tem aqui, mãe, a Carla tá falando aqui que ela passou por isso também. E o filho dela tá com 12 anos. Deixa eu achar aqui onde está o da Carla. Passamos por isso. Carla, minha amiga, tá... querida. 12 anos para o diagnóstico, né? A gente se conversou, inclusive, então logo a Carla teve o diagnóstico, né? E a gente pôde dizer, a Carla, inclusive, disse, Luciana, nós precisamos nos aproximar e nos fortalecer, né? E, Carla, que bom que as meninas nos encontraram e que a gente está aqui, não é isso mesmo? Que a gente possa ser esteio, ser apoio, ser suporte uma das outras, né? Graciele vai seguir aí? Uma procura ajudar a outra, né? Não, pode continuar. Posso eu mesmo continuar, Graciele? Mais alguém? Então, vamos lá. Já perguntamos, né, como foi a busca pelo diagnóstico, né, e depois aqui tem algumas outras perguntas. Está perguntando assim, como foi a aceitação da família? Como foi dar a notícia para a família lá, olha, o Heitor tem autismo? Ainda não há consenso aqui. Eu acho que eu me dediquei mais tempo a tocar com as terapias, né, mesmo no seio da minha família mais íntima, né, para o Marcos o entendimento do Heitor é outro. A gente, como casal, ainda não tem esse consenso absoluto, né? Então, não é ainda um processo tranquilo. Então, eu me encontro nesse momento de desafio, porque é sabido, é conhecido, mas não é algo que que a gente lida com aceitação na família, né? Nós somos de famílias muito diferentes e de culturas distintas, né? Eu sou etnicamente falando, de matriz de família negra, meu marido é japonês, né, eles são orientais, então nós temos matrizes culturais bastante diferentes, né, e temos formas muito distintas de lidar com as coisas, né, vivemos muito bem, é bem verdade, mas a gente encontra maneiras diferentes de lidar com os processos. Então, na família do Marcos, o entendimento da realidade do Heitor é, inclusive, cultural, né? Porque vocês sabem muito bem que os orientais, sobretudo os japoneses, eles têm uma forma de interação entre si, que é uma forma onde o contato é menor, o contato físico é menor, né? Então, percebam que até em alguns momentos eles entendiam que os comportamentos do Heitor eram muito característicos, ele é como a gente, né? A gente é assim mesmo. Não tem que entender, inclusive, que aquilo era a marca da cultura. E ainda hoje o né? Então, uma coisa, mas eu sou assim, né? Porque na cultura é bem verdade, eles têm pouco contato físico entre si, né? É uma marca da cultura. Então, a gente teve ainda esse agravante, esse fenômeno que contribuiu, que influenciou, porque de alguma forma, sendo Heitor, né? Uma criança mestiça, de famílias, adivinhos, né? A mãe e o pai de famílias de culturas bastante diferentes, alguns dos comportamentos autistas, por vezes, eram confundidos com características culturais das matrizes de origem do Heitor, né? Que também é verdade, né? A gente não nega essas matrizes, mas não é só, né? Não é só isso. A Ju, inclusive, deixa eu só fazer um parênteses. No processo de diagnóstico... Claro, deixa eu só concluir. Pode falar. Quando a Juliana Ciola nos atendeu, ela até disse assim, olha, existe uma marca que é genética no autismo, né? E vocês já devem ter ouvido isso. E alguns dos comportamentos da criança autista, eles são observados, evidente, não como autismo nos pais, mas como comportamentos que trazem isso,
né? Então, algumas das características que nós temos, elas são evidentes que na pessoa autista está na ordem do funcionamento, de uma outra razão, mas é evidente, sim, que essa criança guarda muitos dos nossos comportamentos, né? Muitas das nossas características. Então, isso também foi um complicador. Então, ainda hoje na família, a gente tenta lidar o que é bom e o que é ruim, né? O Heitor não é uma criança autista para minha família, né? Ninguém reconhece isso, nem assume, nem diz. Eu tento lidar, às vezes, com a ideia de que isso não seja um preconceito, mas uma ideia de que a identidade, o Heitor é o Heitor, né? Isso é bacana também, porque de alguma forma não imprime um estigma, né? Sabe a ideia de que, olha, ele não é uma criança autista, ele é meu neto, né? Ele é o quarto neto de uma determinada família, ele é tratado como tal. Então, num primeiro momento a gente pode entender como uma negação, mas por um lado é positivo, porque o estigma não está na criança, né? Então ele não segue como sendo uma criança em que as pessoas rotulam como sendo uma criança autista, né? Isso é interessante porque nós sabemos que o autismo constitui, mas ele não é de fato o autismo, ele é uma criança, né? Com 6 anos de idade. Então, dissociar também o Heitor desse estigma é algo muito bacana, e agora eu não sei se por cultura ou por negação a nossa família acaba fazendo. Então, Heitor é Heitor, né? E aí eles não ligam, não ficam ostentando esse diagnóstico, marcando o tempo todo, não dizem para as pessoas, né? Não lidam com essa questão. Não sei se no campo da negação ou no campo da aceitação, mas é assim que estamos. Ok. Deixa eu só fazer um comentáriozinho. Isso, assim, por um lado, pelo menos eu vejo, porque eu também tenho isso na minha família, e também, não sei se também por negação, mas ninguém toca no assunto, né? Mas, assim, eu vejo por um lado bom, porque, às vezes, quando a criança tem ali alguma dificuldade, alguma deficiência, geralmente a pessoa tem, já é automático tratar como coitadinho. Ai, não, coitadinho. Ai, deixa, né? E eu, assim, eu tenho uma educação bem rígida, eu tenho 2 filhos, né? O Heron tem autismo, o Miguel não. E a educação é a mesma para os dois. Então, por um lado, eu acho isso bom, porque não tem isso de, ai, coitadinho. Exatamente. É bacana, Gra. Um cuidado que eu tenho tido mais recentemente é, por exemplo, ele grita, né? O Heitor tem hoje tido com frequência episódios de grito. Sobretudo quando visita excitação, né? Muita euforia, ele tem manifestado isso para se regular, inclusive gritando. Então, tem alguns segmentos da família que dizem, para de gritar, né? Isso é feio, você é chato. E aí eu tenho marcado dizendo o seguinte, filho, explique para eles que você não conseguiu controlar. Explique para eles, por exemplo, que você tentou, mas que você gritou porque você estava muito animado. Então, eu tenho fortalecido até o Heitor no sentido de justificar, e, por outro lado, fortalecido também quem não entende aquele comportamento. Não precisa nem saber quem é razão de autismo, só dizer, olha, eu gritei porque eu não consegui me controlar. Eu gritei porque eu estava muito feliz e gritei. Né? Então, isso tem sido importante. Eu percebo que as pessoas, então, ao negar ou ao desconhecer, por exemplo, a questão, elas não lidam com complacência com o comportamento, né? Elas pouco toleram esse comportamento. Mas eu tenho fortalecido o Heitor, o próprio sujeito, no sentido de esclarecer, pois, Marcos está por aqui, de esclarecer, pois, que esse comportamento, na verdade, não é deliberado, não é porque ele seja um menino mal educado, mas ele diz, olha, né? E aí eu digo, conversa pra mamãe, foi porque não conseguiu? Foi porque eu não consegui. Então diga pra ele que foi porque você não conseguiu, né? Então, de alguma forma, a gente fortalece os dois lados. As pessoas que precisam entender, né, que nem todo comportamento inapropriado é deliberado, ou seja, as pessoas não agem de maneira não convencional porque querem, né? No caso dos nossos filhos é sabido, né? Não é porque eles querem que eles não agem convencionalmente, mas porque não conseguem regular. E, por outro lado, a eles nós ensinamos, inclusive, que eles podem explicar para as pessoas que isso acontece. Deixa eu... A Arlete parabenizando a gente, porque o filho dela, ela não tinha um grupo assim para ajudar, né, na época dela, que o filho dela já está com 32 anos, e ela só descobriu quando ele tinha 26. Então ela está parabenizando a gente, porque na época dela não tinha pessoas para ela poder trocar informações. É a Arlete Moura Silva. Mas está aqui conosco para contribuir com a gente, inclusive porque os nossos filhos vão chegar à vida adulta, né? E a gente vai ter muito para trocar. Então, Arlete, muito obrigada, porque a gente tem convicção de que você vai poder contribuir muito com a gente na condição de mãe de pessoa adulta, né? E a gente quer muito aprender com você, de como você tenha podido desbravar esse universo da maternidade, né? Ao longo do percurso. Então, obrigada a você por estar aqui com a gente.
É isso aí. Luciana, Camila? E na escola? Eu? Pode falar? Lu, É. conta pra gente. Na escola, ele teve alguma dificuldade? E como que a escola, assim, ela se comporta, falando assim, pedagogicamente com ele? Bem, o Heitor, no primeiro momento, foi para uma escola privada que olhava para o desenvolvimento, atendia muito às necessidades essenciais e tudo, mas a gente percebia que era um desenvolvimento muito tutelado, né? Era muito cuidado. A gente ainda não tinha diagnóstico à época, mas todas as necessidades dele eram muito contidas e a gente percebia um desenvolvimento moroso. Optamos, então, por conhecer uma creche pública municipal aqui em Pirassununga, cuja diretora eu admirava muito, a equipe também. E o Heitor, então, teve a possibilidade de um desenvolvimento ímpar, assim, né? A gente até brincava dizendo assim, a creche é vida real, esse menino vai se integrar aos seus, e foi isso mesmo, a creche foi valiosíssima no desenvolvimento do Heitor, e, na verdade, um desenvolvimento que se deu muito típico com relação aos demais bebês. Então, na primeiríssima infância, salvo esses detalhes de interação, a gente não teve qualquer intercorrência, a agressividade não se manifestou, né? Mérito, sobretudo, das profissionais que o Heitor teve. Então, educadoras exímias, acolhedoras, humanizadas, que olhavam para ele com sensibilidade, enfim, né, às quais eu sou extremamente grata, porque esse processo de escolarização, gente, humanizado, né, generoso, um olhar de aceitação para a criança, para suas características, ele é determinante no processo de adaptação dos nossos filhos à escola. De toda criança, na verdade. Né? Uma escola onde o menino que ele está, uma escola que o acolhe nas suas características, pronto, é muito, né, na possibilidade de sucesso. Ou seja, era um lugar que ele queria estar e era um lugar onde ele era querido. Né? E aí, isso é evidente, gente, faz com que os processos de desenvolvimento se deem... foi muito feliz. Depois ele mudou de colégio. Foi para o colégio onde eu trabalhava. Encontrou também uma professora querida, linda, tudo bem. Até que nós tivemos um ano de transição. Neste ano de transição, as personalidades de Heitor e sua professora não mais casaram. A gente chegou um momento em que ela via um problema e não um menino. Né? Ela olhava para aquele menino e via um... Vem aqui, negão. Ele está aqui. Via um problema e não um menino. E aí, tudo aconteceu. Né? O Heitor batia, mordia... baixava a roupa dos amigos, todo o comportamento atípico, a gente diz que ele deu toda a pinta, né, de autista naquele ano. Ele nunca foi tão... Ó o assunto. Fala olá, Heitorzinho. E aquele ano foi muito difícil. No decurso daquele ano, fala lá. No decurso daquele ano... lindo! Ele é muito lindo. No decurso daquele ano, então, ele estudava tempo integral. Foi um outro alerta pra gente. Essa permanência muito extensa na escola, de uma rotina de acordar muitíssimo cedo, com muitos compromissos, chegar em casa corrido, né? Então, ele já falava assim pra gente, oi, a gente tá atrasado? Né? Porque ele já imaginava que a gente estava sempre atrasado. E aí, era uma rotina muito intensa, cheia de atividades. Até que a minha mãe disse, eu trabalhando integral, trabalhando manhã, tarde e noite, na mesma realidade da vida, né? Dividindo a maternidade com os ofícios, aventurando-me no projeto do doutorado, trabalhando manhã, tarde e noite, sábado, educando o menino de tempo integral. Minha mãe disse, eu acho que eu tenho condição de ficar com ele nesse momento. Minha mãe, então, deixou o trabalho e foi nos auxiliar. E disse, vamos tentar esse menino só um período na escola, vamos colocar ele à tarde, vamos mudar isso. E aí, de novo, o Heitor se reencontrou com uma docente que... Incrível. Aí o menino mudou, né? Uma chave virou. E aí, de novo, a gente passou a reconhecer o Heitor. Bacana, recíproco, com os amigos, de boa interação, se constituiu muito forte com um grupo de amigos, né, com os quais ele tem vínculo até hoje. E aí a gente visitou de novo o processo de calmaria. Para nossa sorte, essa professora foi a mesma no ano seguinte e o grupo também. E aí a gente visitou anos de escolarização muito felizes, né? Foram 2 anos incríveis, que foi a pré-escola. Então, foi uma pré-escola linda, foi deliciosa, né? Foi do meio... Esse início da pré-escola foi muito atípico, quando esse menino se configurou um problema, alguém olhava para ele assim, né? E ele acabou... Sabe a ideia da profecia autorrealizadora? Eu acho que você é um fracasso, e aí você cumpre todas as minhas expectativas, né? Ele cumpriu todas as expectativas de menino ruim. Alguém resolveu acreditar que ele era bom de novo, né? Quando ele encontra essa outra professora, esse outro grupo... ele visita uma outra condição.
né? E aí a gente volta a ter paz, volta a ter o bálsamo de acreditar que tá tudo bem. Nesse ínterim, gente, todas as terapias mantidas, né? Sem falha, sem faltar. Nós somos super assíduos à terapia, então nós não mudamos nada do ponto de vista das intervenções. Foram alterações no âmbito da própria escola e das relações didáticas que culminaram em alterações no comportamento do Heitor, né? E aí ele chega ao primeiro ano. Aí, no primeiro ano, a dificuldade volta, né? Porque daí é um processo de escolarização mais automático, um processo de escolarização um pouco mais árduo, menos lúdico. Aí ele estranha, né? Então, a gente tem um outro evento, e aí a professora diz, olha, não tá bacana, né? A dispersão, a necessidade de atenção centrada, sabe? E, então, não basta falar com a sala, tem que falar com ele. Ela vai reportando dificuldades que a gente disse, colégio, então, nós precisamos também de você. Né? O colégio está nos dizendo que existem alguns problemas, então a gente vai precisar que vocês nos deem algumas saídas. E aí, o colégio, no primeiro momento, ele mais aponta, ele mais nos responsabiliza do que nos auxilia naquele momento, né? Até que a gente sentou para conversar, disse, vem cá, meu nego, né? Nós estamos juntos nessa. O Heitor é aluno de vocês e filho da gente. A gente só coloca o Heitor em escola, né? Porque a gente acredita que quem tem os domínios da educação são vocês. Então, a gente confia em vocês também. O que vocês vão nos ofertar, né? Nós estamos cumprindo as terapias, nós estamos fazendo tudo que nos indica, né? Nós estamos cumprindo o nosso papel de família. Nós não somos pais negligentes, nós somos assíduos, somos dedicados, somos empenhados, nós precisamos que a escola esteja em mesma medida. Aí foi uma conversa muito franca, muito bacana, e a escola começou a dar início ao processo de viabilização do acompanhante. Eu, Luciana, resisti, pasmem, né, ao chamado acompanhante, que na verdade, por meio da legislação, é o profissional de apoio escolar, porque a gente pressupõe que ele deva ser qualificado para tal. Na verdade, acompanhante é quem acompanha a pessoa com deficiência. Se eu vou ao cinema com meu filho, eu sou acompanhante, né? Acompanhante é quem está junto. E a escola, mas em educação a gente chama equivocadamente de acompanhante, mas ao processo de contratação de profissional de apoio escolar. E a pandemia nos visita nesse contexto. Aí pronto, tudo de novo. Né? Tudo de novo. E aí, para o Heitor acertar que a escola já não é mais escola, que a escola é o computador, e aí a gente visita todo o processo de novo de adaptação. Né? Então, a gente tem a sensação que o progresso se dá em espiral. Né? E por que em espiral? Porque para chegar no nível superior, a gente retrocede para o anterior, né? Então, a ideia de que avança, mas retrocede. E aí, com a pandemia, a gente insistiu no colégio que a gente precisava de um outro suporte, que a aprendizagem não estava acontecendo. Então, nós conseguimos ser atendidos em vários aspectos. O colégio criou rotina específica para ele, horário individual com a professora. Então, a gente passou a ter uma série de questões. Então, ele entrava no Meet com a turma toda, com a professora, mas ele tem uma necessidade de interação direta com ela. Então, ele quer abordá-la o tempo todo. Por esse motivo, então, ele tinha momentos em que ele entrava só com a professora. Né, daí eles faziam um contato próximo para que ele pudesse, inclusive, conversar com ela e trazer as demandas que no grupo ela não conseguia atender. Né? Então, aí eles, nesse momento, evidente, eles tinham uma qualidade de interação, conversavam muito, depois eles se voltavam para um outro momento. Então, eu devo dizer para vocês que é o seguinte, o colégio não fez de bom grado, né? Ele foi resultado também de um movimento de articulação nossa. Então, por várias vezes, é reunião, não é reunião, é e-mail extenso, queixando de todos os aspectos, é resposta, chama a gente para reunião para conversar. Então, devo dizer para vocês que não foi algo, né? Parece que os nossos direitos não brotam da lei, não. Você precisa de alguma forma de negociação e estratégia. E eu tinha para mim, Luciana, que eu nunca ia querer acompanhante para o Heitor. Porque qual era a minha percepção? O Heitor já tem predileção por adulto. Se eu colocar uma acompanhante com ele, ele vai ficar só aqui no tete-a-tete com o adulto, né? E na interação com os meninos, ele vai ficar prejudicado. Até que eu passei a acompanhar uma profissional muito qualificada na área, ela disse o seguinte, Luciana, você está partindo do pressuposto que o profissional que vai ficar com o Heitor não sabe o que vai fazer, mas ele sabe. Ele sabe, por exemplo, que ele não tem que privilegiar a interação do Heitor com ele. Ele sabe que ele tem que favorecer a interação do Heitor com seus pares. Então, quando a gente está falando de alguém qualificado, nós estamos falando de alguém que vai saber, inclusive, não ser. Então, esses argumentos para a gente assim, não queira o profissional. Nesse dia eu mudei. Não queira o profissional porque vai fazer mais bem do que mal. Não, se ele for bom, ele não vai fazer mais bem do que mal. Se ele for um bom profissional, por isso que a gente exige que seja qualificado, ele vai fazer só bem. Porque, inclusive, ele não vai permitir que a criança tenha interação só com ele e se afastar dos pares. Ele tem condição, inclusive, de fazer essa intermediação, saber o momento de se ausentar, saber o momento de se aproximar. Então, hoje eu entendo que sim, a legislação diz que meu filho precisa de um profissional de apoio escolar porque ele precisa. E esse profissional de apoio escolar, evidente, não vai se fazer
um dificultador para a aprendizagem do meu filho, porque ele vai agir exatamente na medida em que meu filho precisa, ou seja, fazendo as intervenções só quando necessárias, né? Se ausentando sempre que o desenvolvimento do meu filho, as interações com seus colegas pedirem, né? Esse tipo de intervenção. Por isso que a gente entende que tem que ser alguém qualificado para poder, inclusive, saber como os momentos e as formas de intervir. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho assim, o que acontece muito, Luciana, é que falam assim, aquela criança ali não dá trabalho de comportamento, ele não precisa de um profissional de apoio. E, na realidade, ele precisa por causa da parte pedagógica, e não por causa do comportamento, né? Ô, Débora, e o contrário também é verdade. Quando não há prejuízo da inteligência, eles dizem que não precisa. O Heitor não tem prejuízo do ponto de vista da cognição. Então, o desenvolvimento da leitura é típico, o desenvolvimento do cálculo é apurado, não tem nenhum prejuízo do ponto de vista da linguagem, se apropria dos conceitos. Eles dizem, por quê? Tá aprendendo bem, né? Mas aí, o inverso também é verdade, né? Ó, não precisa, porque aprende, né? Ora, mas aprende porque há um esforço absurdo da gente para que isso aconteça, né? Porque é um esforço absurdo, inclusive, da parte dele. Aprende, inclusive, porque é uma característica, mas a gente está entendendo que esse profissional de apoio escolar, ele não está só para o intelecto. Ele está, inclusive, e essa pediatra que eu disse para vocês, que muito bem me orientou, disse o seguinte, Luciana, ele vai fazer, inclusive, uma intervenção quando houver conflito do seu filho entre os pares. Ele vai auxiliar o seu filho ao exemplo que eu dei para vocês anteriormente, de explicar para os colegas, por exemplo, por que ele está gritando. Por que ele bateu a mão na cabeça? Né? Ele vai ajudar, inclusive, para que seu filho possa no grupo, coisa que a gente não pode fazer quando ele está na escola. Porque eu consigo fazer isso, por exemplo, no contexto familiar, como eu disse para vocês, a gente consegue fazer a intervenção, conseguimos. Eu vou lá e digo, olha, filho, explica por que você está gritando. E aí ele explica para o familiar por que ele está gritando. Mas eu não estou na escola para fazer isso. Quem vai fazer isso? O profissional. Depois escolar. Não há inteligência, mas meu filho está tendo um comportamento atípico que pode significar o afastamento dos colegas dele. Se eu tenho esse profissional na escola, ele vai fazer a intervenção e vai dizer, meninos, isso aqui é comum, ele precisa disso para se entender. E esse profissional, pasmem, contribui com o desenvolvimento do meu filho, mas contribui também com o desenvolvimento do grupo, de entender que as pessoas são diferentes e que elas precisam ser respeitadas. Então, o profissional de apoio escolar, sabe o que ele ajuda? Não só o desenvolvimento do meu filho, mas a humanizar os demais, que ao olhar para o comportamento da pessoa autista, vão entender que aquele comportamento é um comportamento que deve ser aceitado, deve ser aceito, deve ser compreendido, por ser um comportamento de uma pessoa humana. Né? Então, esse profissional de apoio escolar, pasmem, ele faz não só meu filho ter possibilidade de se desenvolver melhor, como faz a possibilidade de desenvolver humanos melhor na escola, porque ao ter um comportamento de uma criança distinta, eles vão saber o que fazer. Bravo! Aplausos, é isso mesmo, concordo. Luciana, a Atena está perguntando como que é a alimentação do teu filho. Queridas, agora tá tudo bem, né? Eu costumo brincar com isso, não é para vocês levarem a sério, mas eu digo, é ótimo, é tão errada quanto a nossa, né? Ou seja, a gente fala, a alimentação dele é boa sobre os meus parâmetros, né, Marco? Enfim, a gente tem um problema seríssimo com a alimentação, todo mundo na nossa cultura, né? A gente come errado, regra errado, né? Então tem dia que falta legume, ou seja, a nossa família é uma família como das outras. Parece que para nós nada é permitido, né? Onde se ela deu um hambúrguer pro menino? Mães dão hambúrguer para meninos desde que o hambúrguer foi inventado, né? Então, a gente na condição de mãe autista acerta e erra como todas as outras, viu? Porque cobram da gente um modelo de maternidade que ninguém dá conta de exercer, né? Então, ela deu batatinha pro menino. Minhas amigas todas dão batatinha pro menino, né? Eu, na condição de mãe autista, não posso dar batatinha pro menino. Então, o menino come, inclusive, errado, né? Do ponto de vista do repertório, como comem todas as crianças, embora na condição de mãe nós tenhamos a preocupação de ofertar uma alimentação saudável aos nossos filhos. A mesma das outras mães. A questão é que os nossos filhos, em razão da condição que visitam, têm a restrição, né? Então, é muito característico. O Heitor já passou por períodos de restrição mais severos. Alguns que nos preocuparam muito, inclusive. O que mais nos preocupou é o período que ele decidiu que ele ia comer tão somente Doritos e beber água com gás. Então, não havia qualquer... E aí, nos preocupa que quem gosta de Doritos, para começar, né? Nem bom é... E tem a questão da crocância, né, do sabor acentuado. Então, esse sabor exótico é, inclusive, algo que eles buscam, né? E água com gás, né, pela sensação, e enfim. E aí ele elegeu esses alimentos. Nutricionalmente não havia nada de pior para ele escolher, né? Imagina, tem algo pior, Doritos, não é? E aí ele ficou por um tempo se alimentando assim. Mas aí a gente não desistiu, evidente, ficamos preocupados e atentos.
tentamos tirar esses, aliás, não eram frequentes, né? E isso já é um fator, né, de chamar atenção, porque não são tipos de alimento, por exemplo, de interesse do paladar infantil. Né? Nem adulto gosta disso, a gente tem adulto que não consegue. Se ofertar um gás, não aceita. Oferta Doritos também não, né? Ou seja, já é um hábito bastante inusitado. E aí isso nos preocupou do ponto de vista da saúde, de colocar em risco essa saúde nutricional, né? E a gente costuma dizer que, então, a preferência pela crocância surgiu num determinado momento, né? A pouca aceitação aos pastosos e leitosos. Então, até hoje, por exemplo, ele não aceita laticínio de nenhuma ordem, né? Nem derivado do leite, exceto queijo, né? Mas assim, bebida láctea, né? Danone, Danoninho, todos os nadinha, né? E não há como, a gente já fez várias tentativas, não há prejuízo nutricional, já visitamos vários profissionais. Então, isso segue, o baile segue mais ou menos conduzido por aí. E tem períodos, né? Então, eu amo pastel de queijo, é um período em que pastel de queijo, aí tem um período, acordo um dia dizendo eu não gosto de pastel de queijo, né? Aí a gente precisa pensar um outro elemento. Então, ele tem essas alternâncias com relação às predileções, né? Tem a ver com períodos, eu não sei, e a gente já conversou com alguns profissionais a respeito, tem períodos que tem a ver com os déficits nutricionais ou com alguma questão hormonal que possa influenciar, mas ele tem alternâncias. Felizmente, a gente constituiu um cardápio infantil minimamente adequado. Então, hoje ele aceita arroz e feijão, muito bem, né? Ele aceita as carnes de maneira geral, alguns legumes passam por ele, mas eu entendo que hoje as restrições que ele visita são mais de faixa etária do que da condição, né? Então, são restrições muito semelhantes a crianças da faixa etária em que ele se encontra. Então, eu tenho lidado com isso nesse campo do desafio. Vez ou outra, quando ele tende a trazer isso para um campo que já fica muito mais próxima da condição, a gente se alerta e tenta fazer as intervenções que possa fazer. Mas, nesse momento, felizmente, a gente visita certa calmaria com relação à questão alimentar, embora já tenhamos passado o nosso período mais difícil, que a gente denomina Doritos com água com gás. Segue agora a pergunta, vai a Graciele agora. Graciele, você vai fazer a próxima pergunta? Graciele. Você fez a última já, não fez? Eu fiz a última. Já fez? Não, tem mais algumas. Então, eu vou seguir aqui. Tá bom? Tá bom, Gra? Tá. Então, vamos lá. Ó, Pode ir, Luciana, Nós sabemos que existem as leis que defendem e garantem os direitos das crianças com autismo. A gente quer, assim, a sua opinião, o que você acha dessa lei? Você acha que essa lei é clara? E qual o motivo que você consegue ver? Por que eles sempre negam esse direito que é garantido por lei? Como você vê essa questão? O André, a temática da legislação é uma temática da qual eu tenho muito interesse, né? Então, em educação, por exemplo, eu disse para vocês que eu sou educadora de formação, mas pedagoga de formação, mas eu digo que minhas amigas escolheram a pedagogia mais das metodologias e eu acabei me interessando mais pela temática da legislação educacional, do financiamento da educação. Então, é um tema que me interessa bastante, mas a gente precisa reconhecer que na nossa cultura a legislação não é sempre vista, né? A maior parte das pessoas desconhecem, inclusive, os próprios direitos, né? Então, a gente não tem uma cultura muito grande para o exercício da lei. E o nosso país, vocês sabem, ele é vanguarda do ponto de vista de várias legislações, né? Poucos países no mundo visitam o Estatuto da Pessoa com Deficiência como o nosso, né? Ou seja, nosso país, seguramente, ele tem, seja o ECA, um aparato legal muitíssimo avançado, muitíssimo progressista. O nosso problema, entretanto, e os estudiosos da legislação que eu tenho em educação, que eu posso incluir, inclusive, a questão da pessoa autista, eles apontam que o nosso problema não decorre da ausência de leis, mas da inobservância das mesmas, ou seja, elas não são observadas. E aí, hoje, em alguns momentos do dia, me dediquei a visitar vocês nas redes sociais. Fiquei olhando lá na página do Papo Ter Autismo, né, para ver o que vocês têm feito, o que vocês têm discutido, e vi em um determinado momento vocês dizendo, né, embora nossos filhos tenham direito assegurados em leis, nós precisamos acionar o Ministério Público, né, nós precisamos judicializar um direito, porque o direito não é reconhecido. É lamentável, né, que a gente tenha de fazer o exercício do direito por determinação, né? Se o direito está expresso, basta entendimento,
né? Para o atendimento. Então, se a gente puder fazer até uma brincadeira com essa, para atendimento, basta entendimento. Está na lei, não preciso que o juiz me diga que está na lei. Eu li que estava na lei, né? E aí, isso requer, evidente, boa vontade política, né? Vontade de poder decisório. Então, eu acho, André, que a gente está num momento que é de cultura, né? Que é de entender, por exemplo, que os direitos precisam ser exercitados, se necessário por força judicial, mas a gente não precisa disso. Não deveríamos precisar. Não deveria, mas muitas vezes precisamos. E aí eu ainda acho que, infelizmente, a gente, por vezes, precisa fazer esse exercício que é de acionar quais sejam as forças que possam fazer valer um direito que já é certo, né? Um direito expresso na lei. Porque, por vezes, e aí eu citava, né? Drummond tem um poema que vai falar um pouquinho disso, e aí ele diz assim, né? Que as leis não bastam, os lírios não brotam das leis. Né? E aí é evidente que elas são importantes, né? O poeta sábio, né? O poeta já dizia. E a gente tem sabido isso, né? A duras penas, que as leis não bastam mesmo, elas não têm sido suficiente, né? Os lírios não brotam delas, entretanto, elas são importantes para que a gente possa fazer luta, né? Elas são instrumentos de luta. Hoje elas significam instrumento de luta. A gente quer acreditar que com o tempo, né? Elas não vão precisar ser. Né? E acho que mães como nós, sobretudo como vocês, né, que eu vejo sua luta muito mais forte e vejo em vocês mais me fortalecer do que contribuir, né, porque vocês me inspiram. E aí eu acho que seguramente a gente desbrava um caminho para que as lutas das mães que vêm atrás da gente possam ser outras, não menores, né, mas que elas possam avançar em outras conquistas. Mas a contribuição que vocês têm feito, inclusive de fazer valer o direito, se necessário, por força, né, de ordem judicial, isso é importantíssimo, porque isso abre caminhos, isso abre portas, né? Isso é ser bandeirante, é desbravar, é encontrar caminhos. E vocês têm feito, né? A lei tá lá, alguém... E mais, gente, o fato de estar na lei foi resultado de um monte de mãe que fez tá. Um monte de luta, não estava ali porque um dia o legislador acordou generoso e disse, vou atender a pessoa autista. Não, amada, né? Um conjunto coletivo lutou por isso, e agora é a nossa luta. Esse povo conseguiu isso, a nossa luta é fazer exercer. A gente quer acreditar que a luta da geração que vem depois da gente vai ser outra, e esses meninos vão encontrar um dia, sim, condição de desenvolvimento pleno. Muito bem, continuando então. André, deixa eu só falar uma coisa, que a gente tem o grupo, Luciana, de WhatsApp, e a gente, assim, uma ajudar a outra no que é preciso, entendeu? Com advogado, com informação, de como fazer o caminho que nós, né, já passamos, para poder encurtar para elas, entendeu? E eu costumo falar para as meninas que nós estamos nessa luta, que quem vai usufruir são os que vão vir atrás, mas que a gente tem que fazer isso pelos outros. E, por outro lado, Débora, os nossos filhos também usufruem de benefícios hoje que os antecederam conquistaram, né? Ou seja, meninos que vieram antes dos nossos puderam passar por situações mais difíceis para que alguns dos direitos dos nossos fossem reconhecidos. E eles, com a nossa luta, deixam um legado para a geração que subsegue, e para outra, e para outra. A gente se beneficia de luta anterior, e o mínimo que a gente tem que fazer é lutar para deixar, ainda que não para os nossos de maneira imediata, mas para deixar esse legado, né? Acho que é dever, né? É dever. Isso mesmo. Luciana, como você concilia maternidade, profissão e estudos? Como é esse seu dia a dia? Deixa eu dizer, meninas, olha só. Na verdade, né, eu tenho algum tempo, eu sempre me dediquei mais a pensar o cuidador. Então, hoje, por exemplo, eu estou da supervisão de ensino, estou muito feliz porque meu olhar para o professor, né? E por que eu gosto tanto de olhar para o professor? Porque eu tenho a convicção de que se o professor estiver bem, o menino vai estar bem, né? Ou seja, a gente tem que ter uma concepção de que é preciso cuidar do cuidador, né? Quem cuida a gente se esquece, porque na verdade, assim, se a pessoa com autismo requer cuidados essenciais para o seu desenvolvimento, alguém precisa ofertar esses cuidados essenciais, não é? Quem cuida dessa pessoa? Eu conversava com a Débora hoje mais cedo, né? Estudos apontam que mães de crianças autistas visitam estresse semelhante a de veteranos de guerra, né? Ou seja, os picos de estresse, né, as condições em que essas pessoas se encontram se assemelham muito, e são estudos principalmente estadunidenses, né, norte-americanos, que apontam que olham para essa pessoa, né,
para a mãe da criança autista, e vão encontrar semelhança, e vocês sabem que as universidades americanas se dedicam também a estudos do comportamento de veteranos de guerra, né? E eles encontraram semelhança, né, nos picos de estresse entre os veteranos de guerra e as mães da pessoa autista. Tamanha tensão que vive, né? O processo de entendimento. E aí, é evidente que a gente diz assim, nossa, mas é um martírio? Não, não é só um martírio, mas é desafiador, né? Ou seja, a semelhança com guerra, não, mas o nível que o nosso corpo, que o nosso psicológico pede da gente, sim, se assemelha a uma situação de alto estresse, né, de tensão. Nós nos preocupamos quando ele sai de casa, porque a gente vai dizer, não, será que vai bater em alguém? Será que vai brigar? Será que, né? A gente visita um nível de preocupação de um estigma que cria, inclusive, de uma criança que não é a nossa, não é? Que alguém disse que ele fez isso, até que você se situa e vai dizer, nossa, mas será que ele fez? Não é? Ou seja, a gente visita sempre tensão. Será que vai ter o profissional? Será que ele vai aprender? Não que as outras mães não visitem esses dilemas, né? Não que isso não seja típico das outras mães, mas nós visitamos uma situação em que o mundo não está preparado ainda para os nossos, né? Ou seja, as situações de adaptações ainda não estão, eles não entendem, inclusive, né? Ou seja, eles são complacentes com todo o comportamento, mas com os nossos filhos ainda não são, o mundo ainda não entende, né? Por esse motivo a gente visita uma situação muito grande. Então, Andréia, para mim sempre foi um desafio, porque é também comum que as pessoas entendam que nós precisamos abdicar de tudo para educar nossos filhos com qualidade. Que não é possível conciliar trabalho, estudo com a maternidade, né? E é sobretudo para a mãe. Né? Na nossa cultura machista, né? É uma ideia de que a mãe é quem tem toda a responsabilidade para com o filho, né? Então, o filho é tão somente nosso, embora, né, eu tenha a felicidade de ter, como pai do Heitor, uma pessoa que não divide comigo, né, não me ajuda, que assume suas responsabilidades junto comigo, ou seja, né, ele é de fato um pai de criança autista, né, ele é um pai, um bom pai ao exercer o que sejam suas responsabilidades, e não por me ajudar, é evidente que a gente não entende assim, né, que ele me ajude porque a gente entende que a nossa responsabilidade para com a educação do Heitor, ela é compartilhada, igualmente compartilhada, né, nós somos igualmente responsáveis. Mas, entretanto, na nossa cultura nós não temos muito isso. Então, a mãe é cobrada, né? Nunca perguntaram para ele, né? Nossa, mas você trabalha? Seu filho é autista. Para mim, muitas vezes perguntam isso, né? Ou seja, o homem tudo bem, né? Nunca ninguém questionou, nossa, mas como você faz? Né? Então, acho que é bacana, até provoquei a Débora nesse sentido, porque a gente toca como outras mães. E as mães, mulheres, em maneira geral, mesmo que não é mãe de criança autista, sofrem esse tipo de pressão, né? Parece que se a gente realiza outras coisas, onde estão os nossos filhos, né? Penso que alguém, né, mais conservador diria, essas 5 bonitas aqui falando, cadê os filhos dela? Né? Onde estão as crianças? Porque há uma associação de que a gente, ao desenvolver outras coisas, ao nos fortalecer, estamos negligenciando o desenvolvimento dos nossos filhos. Você não acredita, ela foi fazer unha. Eu digo, eita, e ela não pode fazer a unha? Não. E por que não poderia? Mas o filho dela é autista. E ela é mulher, né? De criança autista. Isso não a incapacita, né? Então as pessoas parecem, e acho que é uma ideia de que sim, a gente faz isso como todas as outras mães fazem, né? A gente tem planos para a carreira, que são legítimos e são honestos. Os nossos filhos não são um fardo para nós. Entendam isso, né? Os nossos filhos não são um fardo para nós. Nós conseguimos conciliar. É evidente que a gente quer tempo, e aí devo dizer para vocês de uma lei federal que institui no âmbito do Sistema Federal de Ensino redução de jornada para mãe de criança autista. E alguns municípios modelam isso, né? Dizendo, olha, vai poder ter jornada de trabalho um pouco menor as mães de pessoa, pais ou responsáveis de pessoa com deficiência, das quais a gente enquadra, né? O autismo é importante enquadrar para se estender o direito. E aí, evidente que isso ajuda, sabe? Porque aí quando diz assim, mas por que as outras mães não? Eu disse, porque, amada, às vezes, para colocar o filho dela no banho, ela não precisa de 732 estratégias e 5 horas. Porque às vezes nós precisamos, não é? Já visto o maneirismo? Se eu não fizer o rito exatamente como o meu menino quer, ele não entra. Porque, dependendo do dia, amada, ele não entra no carro para ir para a escola. Você sabe o que é isso? Então, não entra no carro. A gente sabe bem. E aí, é evidente, se eu tenho uma jornada de trabalho reduzida, isso contribui sobremaneira para que eu possa ter tempo para lidar com esses manejos que as outras mães não precisam. Eu digo até brincando às vezes, né? Deve ter um lugar no mundo em que a mãe diz, fulano, vamos tomar banho, fulano vai tomar banho. Não é aqui em casa, não é? Não é aqui em casa. Aqui em casa não é aqui. Em alguns lugares também não, mas não é porque o meu menino seja indisciplinado ou porque ele não tem regra, é porque ele precisa de um outro manejo. Porque aí, eu preciso ir marcando rituais, né?
de iniciação para que esse banho aconteça. Trabalhar em alguns dos ritos, o banho não rola. Mas você não tirou a toalha, então eu tenho que tirar a toalha. Mas você não abriu a janela, eu tenho que abrir a janela. E se eu não cumprir todos esses ritos, evidente, a atividade não acontece. Só vou contar uma coisa. O meu toma banho no escuro, com a luz apagada. É isso aí. Evidente que a gente aprendeu a lidar com isso, né? Mas vocês percebam que isso faz da nossa maternidade, eu gostaria de falar principalmente para quem não é mãe de autista, né? Para que a gente possa ter sororidade, para que vocês possam entender que a gente não é, embora nós não sejamos também, né? A gente não quer compaixão, a gente quer respeito, entendimento, sororidade, né? Porque as pessoas, é muito comum que as pessoas queiram ofertar compaixão, então com frequência elas dizem que somos coitadas, ou, nossa, guerreira, né? Você disse assim que você é mãe de pessoa autista, você fala, nossa, é uma guerreira. Eu falo, não, amado, eu sou mãe mesmo, né? Sou sobrecarregada, sou guerreira não. E aí as pessoas querem dar compaixão, mas não concedem direito. Então, essas mesmas pessoas que têm discursos lindos, né? Nossa, mas você é uma guerreira, mas o menino é esforçado, são as mesmas que entendem, por exemplo, que a gente é privilegiado caso venha gozar de determinado benefício do direito. Ah, mas privilégio, por que só o menino dela tem direito a acompanhante? Né? Algumas pessoas veem como privilégio os direitos excepcionais que elas visitam. Por que só a bonita tem direito? Porque a gente visita a condição que é distinta. Porque o nosso filho visita uma condição de desenvolvimento que é diferente das outras. Eu não estou dizendo nem que é melhor ou que é pior, né? Mas que é desafiador. Então, esse tipo de direito que nos trata com certa distinção, ou que trata os nossos filhos com certa distinção, não é benefício, né? Não é privilégio. Então, já vi casos que a professora diz assim, por que só essa criança pode ficar com um brinquedo na mão, né, durante a aula? Este brinquedo, não sabia a professora, né, no caso, era um elemento que ofertava para a criança apoio, suporte. Então, ele significava calmaria, né? Aquele brinquedo na mão, na verdade, era um elemento de regulação daquele comportamento, né? E aí ele conseguia ficar mais contido. Então, não é necessariamente porque ele está sendo privilegiado. E aí, eu conto para vocês sempre essa história. Vem um outro e diz assim, mas é porque ele precisa, a gente não, tá tudo bem, né? Ou seja, as crianças reconhecem até que essa distinção de tratamento é em razão de uma condição e não de uma escolha. Não é um privilégio, evidente, é porque ele precisa daquilo e os outros não, né? Então, quando, por exemplo, e aí eu volto à questão de cuidar do cuidador, nós, mãe de crianças autistas, não precisamos, evidente, nem de caridade, não, nós estamos tentando ficar bem, e vamos ficar, mas nós precisamos sim de algumas políticas públicas que possam olhar para nós também. Né? Então, assim, pensar programas de estudo para mãe de pessoa autista. Vocês sabiam que a maternidade significa o fim a maternidade da pessoa autista significa o fim da carreira para algumas das mães? Né? A maternidade da criança autista significa para algumas mães a interrupção nos estudos. E a gente entende que não pode ser assim. Né? Ou seja, a maternidade tem que nos encontrar com a possibilidade da gente dar curso aos nossos projetos, que inclui os nossos filhos, né? Mas não que se restringem à condição que eles visitam. Ou seja, se a mãe da criança autista quiser ficar em casa, ela vai poder. Mas se ela quiser ir à lua, ela também tem o direito de fazê-lo. Se ela quiser ser astronauta, ela também tem o direito de fazê-lo. Né? Por quê? Porque a maternidade não pode ser um fardo para ninguém. Por que poderia de ser para mãe da criança autista? Ou seja, aí a gente consegue conciliar uma maternidade desafiadora com outras atividades, quanto mais a gente puder encontrar, inclusive, condições para fazer isso. Quando eu tenho, por exemplo, redução de jornada de trabalho para poder estar mais tempo com meu filho, eu consigo, por exemplo, estudar, desenvolver um projeto antigo, né? Entendem? E aí diz assim, só a bonita não, porque a outra, amada, não demorou 3 horas para pôr o menino no banho, né? Ela tem 2 para estudar ainda. Só a gente demorou 3 horas para pôr o menino no banho. Ou seja, ela não teve, né, que se digladiar na escola para conseguir um acompanhante para o filho, porque ele não precisa dessa condição, ela não visitou uma condição de estresse. E aí eu não estou dizendo que a nossa maternidade seja mais sofrida, eu queria que vocês entendessem. Ela visita outras realidades. E por esse motivo, o olhar para esse tipo de maternidade tem que ser também diferenciado, né? E aí o que a gente precisa? Política pública, saúde pública, apoio, profissional especializado que possa nos entender e entender os nossos filhos, né? Isso ajudaria a gente desmistificar um pouco essa ideia, né? De que, na verdade, a gente não quer compaixão, não. A gente quer, na realidade, política pública de qualidade, reconhecimento de direito para nós e para os nossos filhos, e nos basta. Sim, nossos direitos, né? Que é o que a gente tanto luta. Respeito. É só, né? É só. Bom, estamos chegando ao fim, né? E como toda live a gente tem essa pergunta da final, né? Qual seria seu recado
o que você quer deixar para as mamães, para os papais que estão assistindo a nossa live, o que você quer deixar como recado para eles, Luciana? Mas antes, André, deixa eu só perguntar uma coisa para ela. Opa! Você conseguiu a redução de jornada de trabalho, Luciana? Sim. Que bom! Sim. Hoje eu realizo jornada de trabalho reduzida, mas vejam que inusitado, né? Quando eu fiz o pleito da jornada reduzida de trabalho, eu sempre trabalhei muito, né? Eu fui para o município que hoje eu estou, na tentativa, inclusive, de reduzir jornada. Eu sempre dobrei período na condição de professora. Então, eu trabalhava 60 horas como professora e ainda dava aula à noite na faculdade. E isso eu fiz até que meu filho tivesse 4 anos. Aí eu tinha 4 anos, depois eu fui reduzindo isso aos poucos e desenvolvendo alguns projetos pessoais para substituir essa jornada de trabalho tão extensa. E aí, quando eu faço o pedido, qual foi a minha surpresa? Que profissionais da rede printam toda a minha vida. Pegaram toda a minha vida nas redes sociais e colocam no processo para tentar me desabonar no pleito. Ah, mas ela dá uma faculdade. Ah, mas ela... Sim, eu tenho esses projetos, né? E eu tenho esse direito para... Então, um processo extremamente desgastante, de dificultar, né? De criar a ideia de falar que se eu quisesse reduzir jornada, eu teria que trabalhar à noite. Né? Para poder... Mas eu disse, mas isso não é uma exigência para o meu cargo. Não, mas tem que vir. Mas os outros profissionais do mesmo cargo vão ter que vir? Não, eles não, você vai ter. Né? E aí, tornando o exercício do direito completamente inviável. Completamente inviável. Então, eu tive minha vida exposta para pedir a concessão de um determinado direito, né? Porque as pessoas têm essa cultura. Então, Débora, sim, a duras penas, mas com luta, como vocês sempre disseram, com luta. Não precisei à justiça, porque briguei embaixo, mas com muita luta. E pude conhecer as pessoas, me surpreender com a postura. Pessoas ditas humanas, acolhedoras, que tornaram extremamente difícil o exercício do direito, sem compaixão, sem misericórdia, tornando completamente difícil. Eu moro em outro município, né? Aí a pessoa propunha que eu, ao reduzir jornada, 2 horas por dia só, gente, não pedi mais que isso, não pedi para fazer metade de jornada, pedi para reduzir 2 horas diárias, até para que eu não ficasse no município almoçando, porque eu ficava 10 horas por dia longe do meu filho, né? Eu pedi uma redução curta da jornada, a pessoa inventou que eu teria que fazer 3 horas de almoço um dia no município. Né? Então, eu trabalharia 3 horas de manhã, ficaria 3 horas parada e 3 horas à tarde. Ou seja, ia tornar mais difícil o acesso ao meu filho caso eu insistisse no direito. Felizmente, eu tive uma alternância de chefia, a pessoa que chegou entendeu que era um direito certo, concedeu de pronto esse direito, né? E sim, hoje eu exercito essa possibilidade, né? Mas trabalho muito, me cobro muito, tento fazer nesse período que eu tenho todo o trabalho que eu faria, não sou menos profissional, meu rendimento é igual, né? Ou superior a quem tem jornada semelhante, tento não deixar, às vezes não tá aqui para atender, mas eu faço inúmeras outras coisas e tento buscar fazer meu trabalho com excelência, porque eu não quero me desabonar, até porque eu desenvolvo outros projetos, mas não no horário em que eu tive a concessão. Né? Ou seja, já fazia antes, inclusive reduzir muitas das ações desse projeto, tudo para não dar margem, para que pessoas que possam querer fazer uso quaisquer disso, né, se apropriem disso. Mas eu vou dizer para vocês que foi difícil, mais uma vez, não basta estar na lei, né? A gente tem que brigar por muito, mas deu tudo certo. Então, estou nesse exercício, né? Isso significou a possibilidade do meu, porque minha mãe voltou a trabalhar, né? E aí isso significou a possibilidade do meu filho não ficar na escola o dia inteiro de novo. E uma outra questão, que é aceitar diferentes cuidadores, né? Quando eu trabalhava em turno extenso, meu filho ficava alternando com cuidadores, né? E eles não aceitam pessoas estranhas nos cuidados essenciais do filho. Então, por exemplo, o que acontecia das perversidades da vida é que ele não vai ao banheiro com o estranho. Então, quando eu me mantinha, por exemplo, muito tempo fora e meu filho trabalha 12 horas, ele fazia contenção de esfíncter, né? E não ia ao banheiro. E aí isso significava uma série de intercorrências na saúde. Eu, conseguindo retornar, ele vai ao banheiro, né? Então, a gente tem uma série de ganhos com isso, né? Ele também tem dificuldade de ser alimentado por estranho. Então, eu estando aqui, eu consigo alimentá-lo. Mesmo assim, eu não fui abusiva no meu pedido. Então, eu pedi uma redução de jornada para 6 horas, saio às 13, por exemplo, e para garantir que meu filho... Por vezes, a gente contrata um transporte de van que fica correndo para a cidade até o horário de eu chegar. Então, eu já trago, né? A gente faz todos os esforços para conciliar. Então, eu fico muito, como vocês, muito impressionada com a insensibilidade das pessoas em reconhecer o nosso direito, né? Elas são insensíveis à nossa dor, dos nossos filhos, e por motivos particulares, às vezes, porque não vão com a nossa cara, porque não...
elas não fazem a concessão, né? E eu acho que essa insensibilidade, ela precisa ser revista, sabe? De como as pessoas são perversas, de como elas podem indiscriminadamente prejudicar os outros sem sensibilidade. Então, elas fazem caridade com uma mão e com a outra, por exemplo, para quem interessa, e com a outra, por exemplo, elas são extremamente perversas ao reconhecer, por exemplo, um direito. Então, isso eu também visitei nesse caso que vocês estão dizendo. Ok. Então, mais alguma pergunta, Débora? Não, pergunta não. Então, tem bastante gente comentando, parabéns para as mães profissionais, torço por vocês, Valquíria de aula. Quem mais? Tem a Camila Souza, que é a mãe do Miguel. A professora que acompanhava meu filho ano passado também está aqui, entrou. E bastante gente comentou, depois aqui, onde... né, em inbox ou aqui mesmo, até a Luciana pode responder. E você tem mais alguma coisa para falar, Luciana, André? Não, meus queridos, do recado é isso mesmo, que a gente não desista, né? Que a gente possa seguir firmes, cooperados, contribuindo com os outros, que a gente não desista, então, das lutas que a gente precisa empreender, para que a gente possa exercer essa maternidade, essa paternidade com excelência, né? Com qualidade. Então, eu fico, mais uma vez, muito agradecida de ter encontrado vocês, né? Nós é que agradecemos a sua presença. E dizer que porque, assim, a história, né, de todo mundo é parecida um pouco, né? E tem uma pessoa com conhecimento de leis, que eu sei que você tem, e que trabalha, né, como no meio da educação, que eu também trabalho, o André também trabalhou, agora está entrando de novo, está terminando a faculdade. Então, assim, a gente tem que ir buscando conhecimento sempre para não estar parada, né? É isso, e a gente agradece, né, a sua participação. Eu também agradeço, viu, gente? Isso, muito obrigada. A gente vai se falando, queria deixar um abraço para todos vocês. Um beijo e até a próxima, viu? Ok, um beijo a todos, tchau a todos. Beijo para você, Heitor. Fala um beijo para você. Heitor. Elas são professoras e os filhos delas. Mãe, cadê a marmita do papai? A marmita do papai. Beijo, minhas queridas. Gente, muito obrigada. Vamos procurar. Eu falei assim, se entrar criança na live, vocês não ligam, não, que nós somos mãe, né? Isso, então, compra o script, deixa um roteiro lá, eles não acham marmitas, é isso mesmo. E com isso a gente ilustra a maternidade. Um beijo para vocês, tudo de bom. Beijo, tchau, tchau. Muito obrigada a todos. Tchau, beijo, tchau. Tchau.